Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre o desafio profissional. O que é esse desafio profissional? Quem cursa a Uniaselv esse ano apareceu lá para fazer no lugar da prova discursiva. É novidade, né? Então, se eu não souber explicar ainda alguma coisa, se eu errar alguma coisa, me perdoem, que para mim também está sendo novidade. Mas basicamente assim, eu estava observando aqui, né, vendo, ele é bem parecido com aquelas atividades mapas de quem cursa na Unicesumar, né? Quem faz algum curso na Unicesumar tem algumas atividades mapas para fazer em algumas disciplinas, e a Uniaselv, pelo que eu observei, foi mais ou menos nesse mesmo caminho, né, de atividade. Então, eu estava olhando aqui, cada disciplina, pelo que eu entendi, vai ter um desafio profissional relacionado à disciplina, só que o modelo vai ser um modelo padrão, né? O template para o aluno preencher vai ser padrão. Quer dizer o quê? Vão ser 5 etapas em que ele vai preencher de acordo com o desafio, né? De acordo com o assunto do desafio da disciplina. Então, para ele ter acesso a esse desafio, ele vai acessar o AVA dele, clicar na disciplina, entrar em notas avaliações e clicar em responder a avaliação. Lá vai aparecer responder a avaliação 3, né? Agora tem peso 3. Lá vai aparecer o desafio, né? Todo certinho, as etapas, né? Etapa 1, 2, 3, 4 e 5. O campo lá para colocar o texto, né? A resposta, e também um campo lá, uma opção para estar anexando o arquivo, né? Esse arquivo aqui do template. Então, acontece o quê? O aluno ele vai lá, entra, faz a leitura. A etapa 1 é a apresentação do desafio profissional, né, o desafio relacionado à disciplina. Depois, na etapa 2, tem os materiais de referência, né, que vão ser artigos, vídeos, né, enfim. Ele deve, né, observar, fazer leitura, assistir os vídeos, né, desse material de referência. E na etapa 2, preencher aqui no próprio template 3 aspectos que mais chamou atenção e o porquê, né, justificando. Então, ele vai lá assistir os vídeos e vai colocar ali 3 aspectos que mais chamou atenção em relação a esses materiais de referência, né? E o porquê. Depois, na etapa 3, ele vai fazer um levantamento de conceitos teóricos. Então, por exemplo, se ele pegou a disciplina de educação ambiental, ele vai colocar alguns conceitos relacionados à educação ambiental com uma definição curta, né? De umas 3, 4 linhas. Então, por exemplo, educação ambiental, quais conceitos teóricos que estão relacionados a essa disciplina, né? Sustentabilidade, meio ambiente, consciência ambiental, educação ambiental, interdisciplinaridade, né? É um exemplo, né? Tô pegando um exemplo da disciplina de educação ambiental, mas vão ter outras disciplinas, né, para fazer esse desafio profissional. Depois, a etapa 4 é a aplicação dos conceitos teóricos ao desafio profissional. O que é isso? É a ligação entre a teoria e a prática. Então, nesse momento, o aluno ele vai pegar os conceitos que ele colocou na etapa 3, né, que é só apenas teoria, e vai relacionar com o desafio. Então, por exemplo, eu coloquei sustentabilidade como conceito teórico. Ele vai fazer uma ligação como que a sustentabilidade ela pode entrar em relação ao desafio, né? Eu coloquei também interdisciplinaridade. Como é que pode? A interdisciplinaridade ela pode ser trabalhada nas escolas através de diversas disciplinas, né, para estar solucionando esse desafio profissional. Um exemplo. Fiquem tranquilos que eu dei uma lida aqui, e a etapa 1, a 2, a 3 e a 4, ela não é avaliada, mas precisa preencher, né? Precisa estar presente aqui no arquivo, preenchido ali, tudo certinho, escrito. Agora, o que é avaliado e que é o mais importante de todo esse processo é a etapa 5, que vai ser a redação do produto memorial analítico, tá aqui, né? E aí tem todos os tópicos, né, os requisitos que precisam constar nessa resposta, né, como se diz, que é o resumo, a contextualização do desafio, a análise, a proposta de solução, conclusão, as referências e autoavaliação. Aí tem a quantidade de parágrafos, a pontuação também, né, de cada tópico, né? E aí o aluno basicamente vai responder
vai fazer, né, essa atividade, elaborar essa atividade, seguindo esses tópicos aqui, esses requisitos. E aí no final tem um checklist aqui antes de entregar para o aluno estar observando, que é o quê? Se o texto não passa de 6.000 caracteres, porque lá no campo, lá em notas avaliações, o máximo é 6.000 caracteres, né, para responder. Então, se tiver mais de 6.000, a resposta vai ficar incompleta, né, vai cortar, né, a resposta, né, no final. E aí, outras coisas para observar, né, se os conceitos fizeram sentido, se teve uma conexão entre a teoria e a situação, se foi apresentado soluções plausíveis, se foi inclusas as referências, né, muito importante, as referências nas normas da BNT, se aprendeu algo, né, se mostrou que realmente aprendeu algo. E aí, por fim, ele vai pegar a resposta que ele colocou aqui na etapa 5, nesse quadrado, copiar e colar lá em notas avaliações, lá no campo. Vai ter o desafio, os materiais de referência, lá tudo certinho explicando o desafio profissional, e aí ele vai responder, vai colocar esse memorial analítico lá no espaço final das avaliações, e também converter esse arquivo aqui em PDF e anexar lá. Então, no caso, esse memorial analítico ele vai aparecer 2 vezes, né? Uma escrita em notas avaliações e uma dentro desse arquivo aqui. Então, é basicamente isso, assim, desafio profissional. Preencher aqui esse arquivo, colocar o memorial analítico, que é a resposta da etapa 5 lá em notas avaliações, e fazer o envio. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí a curtida, compartilha para ajudar mais pessoas, e até a próxima.